Senhor presidente, bom dia. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar a todos. Queria saudar o depoente e seus advogados. Senhor presidente, não poderia deixar de demonstrar a estranheza. Aqui tem muita gente que tem temor reverencial a outros poderes. Mas não é o meu caso. É a primeira vez que eu vejo um habeas corpus dizendo: não há nos autos comprovação de que o paciente figure formalmente investigado em inquérito policial. Primeiro ponto. Nesse contexto, ele está convocado formalmente na qualidade de testemunha. Realço que não se acha demonstrado de modo cabal a condição de investigado. Depois de dizer isso, o excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino concedeu ao depoente, mesmo o reconhecendo como testemunha, o direito ao silêncio. Portanto, nós precisamos urgentemente aqui, ainda esta semana, se for o caso, mudarmos a legislação processual para testemunha ter o direito ao silêncio. Se pode para os poderosos, pode para o pobre da periferia. Quero iniciar dizendo ao senhor Milton que eu não o conhecia até a data em que foi feito o seu pedido de convocação. Por isso, seu Milton, eu quero dizer ao senhor que o senhor será tratado com todo o respeito inerente à sua condição de testemunha. O senhor é um homem público e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor: o senhor é presidente do sindicato Sindinap, que o senhor ficou de passar um vídeo mostrando todos os serviços prestados há quanto tempo? Isso não lhe incrimina absolutamente nada, perguntando ao senhor uma coisa que o Brasil inteiro sabe que não vai lhe incriminar. Há quanto tempo o senhor é presidente do Sindinap? Olha, fiz uma pergunta tão simples. É a primeira vez que descubro que dizer há quanto tempo é presidente de um sindicato que presta um serviço à população pode incriminá-lo. Então, vou entender o silêncio como a não resposta. Mas, senhores, a primeira pergunta que eu ia fazer ao depoente... Relator, só me dê um minuto. Doutor, senhor Bruno, essas perguntas que não geram qualquer incriminação, o senhor Milton, ele tem de responder. Eles não geram incriminação qualquer a ele. São informações importantes para o relator. Então, peço a você que oriente o seu paciente sobre esse assunto. Doutor Carlos Viana, Só um instante, só um instante. Inclusive, ele falou isso na... Não, eu gostaria que fosse falado no microfone para constar nos autos, doutor, por gentileza. Isso já foi falado na Isso está no entendimento do ministro. Só um instante. O que o ministro deu está no texto do ministro. O que está no texto do ministro é o direito integral ao silêncio e ou responder às perguntas. Ele vai optar pelo direito integral ao silêncio. A pergunta pode ser feita e o direito de resposta e avaliar se a resposta deve ser feita ou não, feliz ou infelizmente, cabe ao senhor Milton. Mas desde que ele não se incrimine. O testemunha tem que falar. Qualquer das perguntas... O senhor não está protegendo ele. Ele está aqui exposto, a família dele está vendo, o Brasil todo está vendo. Aquilo que ele pode falar na defesa dele, eu acho, doutor, senador muito Malta. importante. Pois não, só um instantinho. Ele fale. Por favor, eu vou pedir aos senhores que deixem essa questão, por enquanto, para a gente resolver na mesa, porque se todo parlamentar for falar, eu trato sempre com igualdade, mas se todos forem falar, porque todos têm direito, a gente vai ter uma dificuldade. Então, senhor Milton, eu faço aqui uma colocação ao senhor, que as perguntas que não incriminarem, que são informações simples, o senhor responda. As demais, o senhor possa dizer com clareza: vou ficar em silêncio, que é um direito que lhe foi dado.
Mas, doutor Carlos Viana, essa pergunta... Não, ele começou falando Mas isso. eu estou aqui colocando mais uma vez a ele numa questão de colaboração com essa CPMI. Isso não importa a ele absolutamente nada. Agora, a pergunta que foi feita, que ele entenda que possa gerar qualquer tipo de comprometimento, ele não responde, ele diz que está em silêncio. O advogado orienta quando foi incriminado. Vamos ter uma boa conversa aqui. Eu vi que o senhor veio disposto a falar, trouxe inclusive uma pasta. Né? Essas perguntas mais simples, o senhor responda para a gente. Vamos dar sequência nos trabalhos. Só um instante, deixa o advogado conversar com ele, gente. Senhor relator, faça um trato com ele, que toda pergunta que o senhor fizer e ele não responder, está dizendo sim, porque quem cala consente. Essas perguntas, inclusive, Então, são excelência, não tem como ele responder nenhuma pergunta. Não, Vocês estão invertendo a ordem. Não, dá. excelência. Nós precisamos dar sequência aqui nas respostas da população. Eu tenho certeza que o senhor Milton também tem interesse em se manifestar naquilo que ele entende que é da defesa dele. Ele pode falar aqui como forma de se defender também de qualquer tipo de colocação que não corresponda à verdade. É um direito do senhor Milton. Mas a maior defesa dele hoje, considerando a operação da Polícia Federal às 6 horas da manhã, é o silêncio. Pois não, Duarte. Presidente, só uma questão. Só um aqui instante. Os fatos são os mesmos. Presidente, só para colaborar Pois não. aqui com os trabalhos. Pois não. Eu estava fazendo a leitura aqui da decisão do ministro Flávio Dino. O HC pede, inclusive, para que ele não compareça. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, diz claramente aqui que, nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa o instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar. E, no continuar da decisão, diz o seguinte: defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente o direito ao silêncio, o direito à assistência de um advogado, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores, que, inclusive, Vossa Excelência tem destacado aqui a todos os parlamentares para que não haja nenhum tipo de excesso. O que eu clamo aqui é que a decisão está nesse sentido, que o advogado possa, se alega que há algum tipo de transtorno psicológico, preocupação, que de fato é natural em razão do que aconteceu logo mais cedo, que a gente possa dar alguns minutos, que vocês possam refletir um pouco, mas o simples fato de estar aqui e se negar a responder qualquer tipo de pergunta e até mesmo ser o único depoente a não fazer uma apresentação do que vocês fazem, se é que vocês fazem algo, que eu acredito que faça, é importante aproveitar essa oportunidade, porque por mais que a Constituição Federal de 88 não garanta a vossas senhorias a confissão em razão do silêncio, não é uma confissão em razão do silêncio, é um direito constitucional, mas publicamente o silêncio gera uma certa estranheza. Então eu clamo que vocês possam refletir e aproveitem essa oportunidade para apresentar e responder alguns questionamentos. A colocação do deputado Duarte é pertinente e eu faço mais uma vez ao senhor Milton que use o seu direito de se manifestar nessa CPMI naquilo que o senhor entender que não lhe impliquem absolutamente. Se o senhor não quiser responder, é um direito. E como presidente, o senhor tenha certeza, o senhor vai ser respeitado aqui. Nós vamos manter um relacionamento aqui de bom tratamento ao senhor nessa posição. Então, aquilo que for possível o senhor responder, eu entendo que seria interessante para o senhor. Se for respeito à qualificação, eu responderei. Pois não. Então, pois não, relator, com a palavra. Seu Milton, volto a lhe dizer bom dia. Seu Milton, o senhor é presidente do Sindinap há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Essa eleição do Sindinap, que lhe elevou à condição de presidente, ela se dá com qual colégio eleitoral? Eu me tornei presidente pelo falecimento do presidente em exercício. O senhor podia dizer o nome do presidente anterior? João Inocentini. Quanto tempo o senhor João Inocentini passou na presidência? Eu não tenho essa informação precisa porque eu sou recente no sindicato. O senhor, então, tem aproximadamente 2 anos de sindicato? Não, de sindicato eu estou desde... Não, na presidência. Na presidência, sim. Sim. Desde agosto de 23. O senhor, além de presidente do Sindinap,
o senhor exerce alguma função como sócio ou presidente de alguma outra empresa? Sim. O senhor poderia me detalhar quais empresas são essas? O senhor poderia me detalhar quais empresas são essas? As perguntas que o senhor não quiser responder, o senhor pode dizer que ficará em silêncio. Ficarei em silêncio. Senhor Milton, vou fazer uma pergunta mais fácil. O senhor é casado? Sou Como é o nome da sua esposa? Daugliese Souza. A sua esposa tem alguma empresa? Vou ficar em silêncio. Vou fazer uma pergunta mais fácil ainda. O senhor poderia me dizer a diretoria do Sindinap? O senhor é o presidente. O senhor poderia me detalhar qual as outras posições de comando do colegiado do Sindinap? A partir de agora eu não falo mais nada. Olha, presidente, tentei ser o mais suave possível, mas estou vendo que o negócio precisa avançar. Presidente, quero dizer, depois de falar do habeas corpus e do meu repúdio, porque testemunha não tem o direito de ficar em silêncio, e nós vamos continuar a debater essa temática ainda hoje aqui. Eu quero marcar a primeira posição. Polícia Federal demorou muito a visitar o Sindinap. A minha primeira pergunta para o senhor é: o senhor tinha sido visitado anteriormente pela Polícia Federal? Não. O senhor hoje acordou com a Polícia Federal no Sindinap? Vou ficar em silêncio. Eu agradeceria muito, sem querer causar nenhum constrangimento, só para a dinâmica ser mais rápida, se os advogados permitirem, que a resposta que o senhor Milton entender em ficar em silêncio, ele só dissesse: vou ficar em silêncio para eu partir para a próxima. Eu agradeço muito essa contribuição. Então, primeira pergunta taxativa. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe dizer se a senhora Tônia Galete, diretora jurídica do sindicato, foi visitada pela Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. Eu queria que colocasse para eu poder perguntar aqui o gráfico. Volta lá no começo. Volta mais um. Queria dizer que a pedido do PT eu mandei melhorar a minha logomarca. Vamos para a segunda. Senhor Milton, olha só. Aqui eu não estou lhe atacando, aqui eu não estou lhe desmerecendo, aqui eu não estou causando constrangimento ao senhor. Mas tem 4 missões do sindicato que eu admiro e queria que o senhor me explicasse. Missão, valores, propósito e visão. Passa isso aqui. O senhor poderia me dizer qual é a missão do Sindinap? O senhor vai falar? Não, seguindo a orientação do meu advogado, não. O senhor poderia me dizer qual é a visão do Sindinap? Não, vou dizer. Olha, o senhor tem milhares de sócios lá no sindicato. Eu tirei aqui do sindicato e estou pedindo ao senhor um auxílio. Pode ser que mais gente queira se associar.
os valores do sindicato, o senhor poderia me dizer? Permanecerei em silêncio. E os propósitos do sindicato? Vou permanecer em silêncio. Então, olha, Por favor. missão, visão, valores e propósitos do Sindinap. Passa. Senhor Milton, nós estamos tratando sobre o maior roubo de aposentados da história do Brasil, quiçá do mundo. Estamos tratando de mais de 10 bilhões de reais. Alguém, que não fomos nós da CPMI, fez uma auditoria no sistema previdenciário brasileiro e disse que o Sindinap, que o senhor é presidente, arrecadou quase 600 milhões de reais. O senhor poderia, pelo menos, dizer se esse número arrecadado de quase 600 milhões de reais pelo Sindinap é verdadeiro ou falso? Porque isso é muito importante, não lhe incrimina em nada. Pode ser que os órgãos de fiscalização estejam equivocados. O senhor pode dizer? Permanecerei em silêncio. Pronto. Então, já que o senhor não dá essa informação, a CGU veio com essa informação, terceiro sindicato com maior arrecadação, segundo a Controladoria Geral da União. O senhor poderia me dizer quantos descontos ao longo de 2015 até hoje foram realizados pelo Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Vou ajudar o senhor. O Sindinap realizou 26.462.000 descontos durante esse período de 10 anos. Eu queria a cooperação, mas aqui são dados da CGU. Seu Milton, aqui tem 2 criminosos que foram identificados dentro da estrutura do INSS. Daqui a pouco eu digo o nome deles. Mas o seu sindicato, do qual o senhor tem tanto orgulho, existe no mundo jurídico desde que ano? Vou permanecer em silêncio, deputado. Obrigado, seu Milton. Para quem está nos assistindo, e é muito importante, todo roubo foi decorrente de um instrumento jurídico lançado em 1994. Se chama Acordo de Cooperação Técnica. O Sindinap, o senhor poderia me dizer qual foi o primeiro ano da história dele em que teve acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro? Vou permanecer em silêncio. Mais uma vez, vou poder lhe ajudar. Foi o ano de 2008. O senhor poderia me dizer a segunda vez que o Sindinap teve esse acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro? Vou permanecer em silêncio, excelência. Mais uma vez, você é obrigada a lhe ajudar. 2013. O senhor poderia me dizer a terceira vez que houve um acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro e o Sindinap? Vou permanecer em silêncio. 2018. O senhor poderia me dizer a quarta e última vez que houve um acordo de cooperação técnica entre o Sindinap e o governo brasileiro? Vou permanecer em silêncio. Você é obrigado mais uma vez a lhe ajudar. 2023. O senhor saberia dizer quem foi o diretor de benefícios que, junto com o senhor, assinou esse último acordo de cooperação técnica? Vou permanecer em silêncio, excelência. Ajudar mais uma vez, senhor André Fidelis.
líder da organização criminosa que atuava na estrutura da Previdência Social do Brasil, afastado por determinação judicial. Quem assinou com ele? Milton, presidente do Sindinap. Seu Milton, o seu sindicato é um sindicato decente? Vou permanecer em silêncio. Olha, porque eu queria contrapor ao senhor, porque nós temos 2 relatórios de uma das instituições mais respeitadas do Brasil, que tem técnicos excepcionais, é a CGU. E ela fez 2 recortes, 97,6 dos entrevistados disseram que suas autorizações de desconto eram fraudadas. Aí, seu Milton, não satisfeito, a CGU fez outra. E esse recorte do Sindinap melhorou um pouco a vida do Sindinap. Saiu de 97 para 76,9. Entrevistados dizendo que não sabe nem o que é Sindinap e não autorizaram, eram falsas as informações. Eu pergunto, seu Milton, o senhor sabe quantos beneficiários foram para fila de reclamação dizendo que as autorizações eram fraudadas? Vou permanecer em silêncio. Mais uma vez, minha gente, vou ter que ajudar. Segundo a CGU, 262.735 pessoas supostamente beneficiárias do Sindinap disseram que eram contra. Agora, eu quero dar os parabéns ao Sindinap. O Sindinap existe, fez os ACTs. Agora vejam aqui o que é uma empresa próspera. Seu Milton, em 2015, o senhor fazia parte do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, em 2016, o senhor fazia parte do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. 2017. Vou permanecer em silêncio. 2018. Permanecerei em silêncio. 2019. Vou permanecer em silêncio. 2020. Vou me permanecer em silêncio. Eu perguntei esses anos porque o Sindinap vinha mantendo uma curva linear, aliás, um traço horizontal até o ano de 2020. Em 2020 aumentou um pouquinho. Eu realmente não sei se o seu Milton fazia parte do Sindinap nessa época. Eu queria esclarecer. Mas a partir de 2021, com a chegada mais proeminente do seu Milton, que aqui está presente, o Sindinap, eu queria saber se ele estava antes, mas ele não me falou nada. Com a chegada do seu Milton, saiu de 24 milhões em 2020 para 51 milhões em 2021. A pergunta, seu Milton, qual a experiência que o senhor levou como vice-presidente para o Sindinap na época, para esse salto de 100%? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, mais uma vez, de 2021 e 2022, um salto espetacular. Eu pergunto ao senhor, foi para quase 93 milhões. Qual o case de sucesso que o senhor aplicou no Sindinap como vice-presidente para aumentar de 51 milhões para 93 milhões de arrecadação de descontos associativos?
Vou permanecer em silêncio. Agora, seu Milton, o senhor deveria ser contratado pelas melhores empresas do mundo. Porque quando o senhor assumiu o Sindinap saiu de 93 milhões para um estouro absoluto de sucesso em 23 e 24, passando a casa dos 150 milhões. Seu Milton, não prive a sociedade brasileira de saber a sua competência como presidente. Não cometa esse crime. O que é que o senhor aplicou de metodologia de gestão que fez o Sindinap sair de 16 milhões para 150 milhões? O senhor poderia dizer? Vou permanecer em silêncio. Obrigado, seu Milton. Mas aqui, voltando, seu Milton esqueceu, mas foram quase 600 milhões de reais arrecadados. Agora vamos para a etapa seguinte. Seu Milton, o senhor poderia explicar como é que nós saímos em 2015 de 2 milhões de descontos para 4 milhões de descontos em 2024? Vou permanecer em silêncio. O senhor que é o presidente não sabe? Imagine quem está querendo saber. Isso possibilitou a obtenção de quase 600 milhões de reais. Agora passa aqui. Seu Milton, eu quero dizer que sob a sua gestão, com a sua influência direta, o Sindinap é um caso de sucesso absoluto. O senhor poderia me explicar como é que essa quantidade de descontos trimestral saiu de 458 mil para 1 milhão e 83 em tão curto espaço de tempo após a sua posse na presidência e vice-presidência do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Que ano, relator? Olha, a partir da chegada dele à vice-presidência, o Sindinap deu esse salto exponencial. Ano? A partir de 2020. 2021. Bora. Seu Milton. Seu Milton. Aqui foi a CGU. A CGU fez uma pequena entrevista com 262 mil pessoas. Aqui havia muito discurso. Ah, foi um recorte pequeno. Olha o tamanho desse recorte. 262 mil pessoas. Agora, foram entrevistadas, contestando. Sabe dessas 262 mil, quantas reconheceram a autorização? 3,2%, correspondente a 8.334. Seu Milton, o senhor poderia dizer por que havia esse número exponencial de contestações à associação? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, por mais incrível que pareça, 254 mil aposentados e pensionistas sofredores do Brasil, por meio do Sindinap, segundo a CGU, disseram que a autorização era mentira, era fraude, correspondendo. Eu estou falando do Sindinap, fora as outras que não foram entrevistadas. 96,8% disseram que era fraude, roubo. Passa. Agora, seu Milton, vem a parte mais interessante disso. Primeira pergunta eu disse que ia fazer ao senhor. Seu Milton, por que a Polícia Federal ainda não foi lhe visitar no Sindinap?
e agora o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Aqui é o ambiente certo para defesa. Eu pudesse providenciar aí uma Fanta, ou uma Guaraná. Olha, Milton Batista de Souza Filho, é o senhor? Sim. Pronto. Então, isso me consola bastante. Para os senhores entenderem, Milton Batista de Souza Filho assumiu a presidência do Sindinap e ele colaborou com isso após a morte do ex-presidente, que era o senhor João Inocentino, não é isso? Vou ficar em silêncio. Pronto. O João Inocentino, conhecido como João Feio. Está aqui ele. Eu vou ter muito cuidado de falar nele, porque ele já faleceu. Mas ele era vice do João Inocentino e ascendeu à presidência. Agora, para perguntar, aqui está o Sindinap, do qual o senhor é presidente. O senhor poderia me dizer quais serviços esse sindicato, que arrecadou quase 600 milhões de reais, quais serviços prestava aos seus associados? Vou ficar em silêncio. Olha, Milton está aqui, o Sindinap está aqui. O senhor sabe dizer para mim, e o senhor já me falou, e eu fiquei feliz de o senhor me dizer. Eu tenho que botar o óculos. O senhor sabe dizer quem é Daugliese Giacomazzi Souza? Eu já respondi. É verdade, é a esposa do presidente. Aqui muitos perguntam, mas relator, partindo para a família? Eu não. Eu estou indo atrás do dinheiro. Não fui eu que botei família de ninguém. O senhor sabe dizer se a senhora Daugliese Giacomazzi Souza já recebeu dinheiro do Sindinap? Vou ficar em silêncio. Vou lhe ajudar. O senhor poderia me dizer se existe um hotel recém-construído pelo Sindinap com 120 quartos no estado de São Paulo? Vou ficar em silêncio. O senhor poderia me dizer que, por ocasião do destino, quem foi que decorou os 120 quartos devidamente contratada pelo Sindinap? Vou ficar em silêncio. Olha, eu peço que os alunos não soprem, porque aí acaba o trabalho do relator. Eu vou responder ao senhor. Sob a sua presidência, a senhora Daugliese Giacomazzi Souza foi contratada sem nenhum tipo de critério e licitação numa empresa recém-aberta para decorar esse hotel de 120 quartos. Olha quem pagou, vamos adivinhar quem pagou. O senhor sabe quem pagou a sua esposa por decorar os 120 quartos do hotel do Sindinap? Vou ficar em silêncio. Pois bem, quem pagou foi o Sindinap. Agora, eu não pensei de ter o silêncio dele, porque muita coisa iria ser. E os senhores vão ver que cada organização criminosa tem uma metodologia diferente. Aqui está Milton Batista. Milton Batista, Credimetal. O que é que significa Credimetal, da qual o senhor é ou foi presidente? Vou ficar em silêncio. O senhor pode me dizer desde quando a Credimetal, sob a sua presidência, captura aposentados e pensionistas para crédito consignado?
Vou ficar em silêncio. Senhor Milton Batista, desde quando o senhor assumiu a presidência da Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer qual o objetivo da Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer quanto o senhor arrecadou de aposentados e pensionistas em consignados na Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer quanto o Sindinap pagou a Credimetal ou a Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer se a Credimetal ou a Copernap tem acordo de cooperação técnica com o INSS, retirando dinheiro dos aposentados e pensionistas por meio de créditos consignados? Vou ficar em silêncio. Aí eu vou lhe mostrar uma coisa e queria muito que o senhor, se pudesse esclarecer, porque já que o senhor João Inocentini, o ex-presidente, não está aqui, acho que o senhor tem o dever moral de defendê-lo, já que o senhor era o substituto imediato e o homem de confiança. É para sobreviver. Assume Milton Batista a presidência do Sindinap e encontra lá na presidência do Sindinap duas empresas interessantíssimas: Gestora Eficiente, Pelegrino e Galete Advogados, na verdade são 3, e Esférica Assessoria. Vamos falar da Gestora Eficiente, que recebeu do Sindinap quase 3 milhões de reais. Seu Milton, quais são os sócios da Gestora Eficiente? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, eu posso lhe perguntar, porque é muito importante o senhor negar, que a sua esposa, Daugliese Giacomose Souza, é sócia da Gestora Eficiente? Vou ficar em silêncio. Eu posso perguntar ao senhor quanto a sua esposa recebeu desses quase 3 milhões que foram para a Gestora Eficiente, do qual ela era sócia? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, por que foi fechada a Gestora Eficiente depois da operação sem desconto em abril de 2025? Vou ficar em silêncio. Senhor presidente, Milton Batista, presidente do Sindinap, tem a esposa dele, dona Daugliese, sócia da Gestora Eficiente. Depois a gente vai aprofundar sobre a Gestora Eficiente, que recebeu 3 milhões de reais. Aí, voltando, seu Milton, eu achei interessante se o senhor poderia me dizer quem são os sócios da Essence Assessoria. Vou ficar em silêncio. O senhor já ouviu falar na senhora meu Deus do céu, Neuza Inocentini? Vou ficar em silêncio. A Gestora Eficiente fez inúmeros repasses, a Gestora Eficiente da esposa dele, fez inúmeros repasses para a Essence. Ambas foram fechadas agora recentemente. Quem é que comanda a Essence Assessoria? A senhora
Neuza Inocentini. E quem é a senhora Neuza Inocentini? Esposa do falecido João Inocentini, do qual ele era vice-presidente e ele era presidente. Aqui está a Eficiente e aqui está a Essência. Olha que o senhor poderia ajudar muito. Além da sua esposa como sócia, o senhor sabe quem é o outro sócio majoritário da Eficiente? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. É o Carlos, genro do João Inocentini. Então, na gestora Eficiente, estava a mulher do presidente como sócia e o genro do presidente falecido como sócio. E recebendo dinheiro também, na Essência, ligada à Eficiente, estava quem? A esposa do presidente falecido. Olha, mas vamos mais à frente. Senhor Milton, quais os advogados... Olha que pergunta, se isso tem alguma coisa. Quais os advogados que atuam no Sindinap defendendo o sindicato? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. Pellegrini, Carlos Afonso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são advogados que receberam do Sindinap quase 3.200.000. Mas sabe quem são esses advogados? É o senhor Carlos Galete e a senhora Tânia Galete, ambos filha e genro do João Inocentini. O núcleo jurídico está aqui. Um filho e um genro e uma nora, um genro e uma filha do João Inocentini. Vindo para cá, olha que coincidência, o advogado também faz parte da gestora Eficiente. Só aqui foram 6 milhões de reais. Silêncio, por favor. Mas quem é a esposa? Tônia Galete. Senhor presidente Milton, qual a relação da senhora Tânia Galete com o senhor atual ministro Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton, qual a relação da senhora Tônia Galete com o ministro demitido ou exonerado do governo Lula, Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton, quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Previdência ao lado do ministro Lupe ou ao lado do ministro Volney em 23, 24 e 25? Vou ficar em silêncio. Quantas vezes a senhora Tânia Galete foi lhe representando ao lado do ministro Lupe ou Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. O senhor foi condecorado no primeiro mês do ano de 2023 pelo ministro Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio. Mas olha, agora vamos para o outro lado. O outro lado tem a Esférica Assessoria. Vocês têm que levar em consideração que eu estou falando aqui o quanto essas empresas receberam tão somente do sindicato. A gente vai chegar a outra parte. Aqui já foram 6 milhões. Agora a Esférica Assessoria recebeu 6 milhões e 300.
do Sindinap. O senhor sabe quem é o sócio majoritário da Esférica Assessoria? Vou ficar em silêncio. Vou ajudar de novo. O senhor Carlos Eduardo, que é genro do ex-presidente Inocentini, é o dono da Esférica e está diretamente ligado ao senhor Milton Batista, aqui recebendo 6 milhões de reais. Mas tem mais. A gente já falou da esposa do atual presidente na gestora eficiente, recebendo lá quase 3 milhões de reais, recebendo essa mesma senhora não sei quantos milhões para decorar 120 apartamentos de hotel em Praia Grande. Nós falamos do ex-presidente Inocentini, que tem o genro e a filha recebendo tanto pela eficiente quanto 3 milhões aqui e 200 pelos advogados, e agora nós estamos falando do outro genro do Inocentini, que recebeu 6 milhões e 300 pela Esférica. Eita, e quem será essa aqui? Senhora Simone Inocentini. Pode me dizer quem é Simone Inocentini? Vou ficar em silêncio. Sabe dizer qual foi o serviço que ela prestou ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. Recebeu 5 milhões e 200 mil reais sem saber do que prestou em serviço. Isso é só o começo. Agora, vou perguntar, qual a sua relação com a Next Securitizador S.A., que recebeu 11 milhões de reais? Vou ficar em silêncio. Muito bem. Qual a sua relação com a Generale Brasil Seguros? Vou ficar em silêncio. Qual a sua relação com a BMG ou CMG Corretora? Vou ficar em silêncio. Aqui a Next recebeu 11 milhões, a Generale 14 e a BMG Corretora, que a gente vai chegar nela agora, que é a parte mais importante, recebeu 233 milhões de reais e devolveu 24 milhões de reais. Eu volto já para esse gráfico. Agora vamos para frente. Eu perguntei ao senhor, e gostaria de obter a resposta para poder ir livrando o senhor de suspeição. O senhor foi presidente da Copermap. Eu perguntei ao senhor. Aqui tem um logo da Força Sindical, aqui tem do Cicobi. Isso aqui é feito para capturar aposentado e pensionista? Vou ficar em silêncio. Sim, quem cala consente. Agora vamos para frente. Seu Milton, dessas fotos aqui, tá o pessoal do BMG. A gente fala já sobre isso. Mas o senhor poderia me confirmar se a presença do senhor aqui é verdadeira ou falsa? Que hoje tem muita IA, montagem. Vai ficar em silêncio. Qual a sua relação com o senhor André Arnos, diretor comercial da BMG? Vou ficar em silêncio. Passa, por favor. Senhor Milton, eu trouxe só essa nota aqui para a gente não perder tanto tempo. A gente falou da Eficiente e falou da relação dela com a Essência. A Eficiente da esposa dele e a Essência da esposa do outro que faleceu. Para ninguém... Tem nota aqui que a gente ia sair na outra semana.
Eu trouxe só um aqui, eficiente e essência. São várias notas. Agora, vê aqui a discriminação dos serviços. Olha quanta coisa escrita, quanto serviço prestado. Mas só para mostrar, eu vou mostrar outras ali. Passa aqui, por favor. Olha que coisa bacana. A gente, quando está na relatoria, a gente recebe também informações. E as informações foram checadas. Rapaz, me mandaram tanto documento. Esse homem tem tanta gente querendo que ele seja preso, vocês nem imaginam. Me mandaram esse aqui. Me mandaram esse aqui. Olha. E eu queria que ele negasse. Eu queria que ele negasse para a gente mandar fazer uma perícia ou a cariação. A pessoa está disposta. Gestora eficiente. Jéssica, para alguém aí que eu não estou lembrado quem foi, ela do júri. Segue valor da nota fiscal para o mês de junho de 2022. Olha que coisa linda. Olha como é dividido. O sindicato, só de uma nota, o sindicato recebe 4 mil. Eita, desculpa. É 4 mil. É. A Generale, que é aquela que a gente vai conversar com ela daqui a pouco, 9 mil. E olha quem recebe os 7 mil. Isso é só uma dentre centenas. Neuza. Quem é Neuza? A esposa do João Feio. Então, eles usaram a eficiente, a essência esférica para o dinheiro retornar. E tem muitas assim demonstrando isso. Passa aí, por favor. Agora eu vou mostrar quem são as vítimas do Sindinap e perguntar o que é que ele tem para dizer para essas 262 mil pessoas que fizeram reclamações oficiais. Olha, e aí a gente vai entrar e eu vou voltar ao BMG e explicar como funcionava. Fiz um crédito pessoal junto ao BMG, não fui informada sobre esse tal seguro, não solicitei quando percebi os descontos. Logo entrei em contato com o INSS solicitando a exclusão, mas até agora nada foi resolvido. Assim, peço que pare de ser descontado os valores do meu benefício. Aí vamos para o outro. Olha só. Não, isso aqui é sem resposta. Fui ao BMG fazer uma simulação de empréstimo. Fui ao BMG fazer uma simulação de empréstimo. Olha como foi sorteada. Daí eles pegaram o meu celular e ficou tirando fotos pedindo para falar algumas coisas sobre esse Sindinap. E não me avisou que era uma conta que viria para eu pagar. Daí foi descontado 4 meses. Eu quero meu dinheiro na conta urgente, porque fui enganada. Telefone deles é tal e tal. Por favor, me ajuda. Passa aí, por favor. Estão descontando sem autorização indevidamente o benefício de minha mãe, uma senhora de 74 anos que teve AVC recentemente e com mal de Parkinson. Não atendem em nenhum canal disponibilizado, mas eu vou atrás de todos os direitos dela. Indignada com o desrespeito, está sendo descontado um valor do INSS do meu pai há quase 1 ano. Já pedi o cancelamento por e-mail. Eles simplesmente bloquearam o meu e-mail e também os números de telefone que entram em contato de respeito. Tudo relacionado a Sindinap e BMG. Passa aí, por favor. Olha, queria perguntar ao senhor, seu Milton, o que o senhor, como chefe de uma associação que tem milhares de associados,
poderia dizer para esse pessoal, não é para mim não, para mim o senhor pode ficar calado, mas para esses que estão associados ao Sindinap, o que é que o senhor poderia dar de esperança em relação a reclamações? Vou ficar em silêncio. Hotel Paulo Zanetti. Esse hotel bonito aqui foi construído pelo Sindinap com dinheiro de aposentados e pensionistas. Mas não vão lá não, porque vocês não vão ter direito a ficar de graça. Eu queria fazer uma pergunta simples. Quanto o Sindinap pagou para a sua senhora fazer a decoração de todos os quartos desse hotel? Vou ficar em silêncio. Passa. Esse hotel na praia para os aposentados, Esse hotel para hospedar quem? Olha, eu nunca vi convite para aposentado e pensionista. Tem que ver quem está frequentando. Passa aqui, por favor. Podia pedir a lista dos frequentadores. Senhores. Olha, o senhor esteve pessoalmente ao lado do ministro da Previdência, Lupe, em 2024, e ao lado do Alessandro Stefanuto, que foi colocado para fora por decisão lá, ou judicial, ou do TCU, não me recordo. E olha, o que eu mais achei interessante foi o senhor se adiantar à CGU e entregar no Ministério da Previdência, em mãos ao ministro Lupe, uma auditoria. O que foi que o ministro Lupe disse ao senhor? Vou ficar em silêncio. Eu vou relembrar. O ministro Lupe parabenizou e disse que o Sindinap era um exemplo a ser seguido. 2024. Passa aí, por favor. Qual a relação do Sindinap com o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin? Vou ficar em silêncio. Passa. Oi. Bora. Foi contratada para essa decoração. Bora. Passa aqui, que é o Stefanuto. O Stefanuto já está vendo. Agora, eu não ia botar essa foto hoje, mas eu amanheci com essa reportagem. Sindicato ligado a irmão de Lula é alvo da operação da PF. Depois de uma série de cobranças da CPMI, tivemos preso um pedido anterior daqui, do seu Careca, do seu Maurício Camisotti. Depois dos holofotes da CPMI, a AGU foi obrigada a abrir os procedimentos de responsabilização sobre todos os outros sindicatos que a própria CGU já tinha pedido e estava inerte a AGU. E depois de muita exposição aqui, finalmente hoje, depois de mais de um ano do relatório entregue pela CGU, apontando o Sindinap como envolvido em descontos fraudulentos, tivemos a Polícia Federal no sindicato. Primeiro eu queria parabenizar o ministro André Mendonça, que me pareceu ser uma pessoa extremamente séria. Mas a pergunta é, a população lá fora está querendo saber qual a posição hierárquica do irmão do presidente da República no Sindinap. Esse rapaz pode ter ou pode não ter envolvimento. Mas o fato é, a Polícia Federal, dirigida por alguém nomeado pelo irmão do vice-presidente do sindicato, hoje passeou no Sindinap, inclusive, pelo que eu tomei conhecimento, mas
precisa confirmar, foi na casa da doutora Tônia Galete e levou lá celulares, automóveis e parece que precisou arrombar até a porta. Tônia Galete é a diretora jurídica do Sindinap. O que é que eu queria entender? E eu acho uma injustiça muito grande se o senhor permanecer em silêncio, porque o seu silêncio aqui pode trazer esse cidadão para ser ouvido aqui. O senhor é quem vai destrinchar qual a posição dele no Sindinap. Está na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admite interrupção, presidente. Não admite interrupção. Tu não admite, não é? Não admite interrupção. Não pode interromper, presidente. É tu para admitir alguma coisa. Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante, relator. Presidente. Pela ordem. Não, o líder, senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Então não é no grito que alguém não vai me interromper. Não. Vai cumprir o regimento, o senhor é que decide. Só um instante, senhores. Não, ele pode se manifestar como líder, senhores. Só um instante. Segunda questão, presidente. Pois não. Está vendo aqui claramente uma tentativa de intimidação. Pelo seguinte, quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da comissão. Não pode chegar aqui e dizer, olha, se tu ficar quieto, a pessoa vai ser convocada. Se tu não responder, nós vamos... O que é isso? Não existe isso. Tem um plenário, aqui tem votação, tem o regimento. Então, esse tipo de coisa faziam na delegacia, na época da ditadura militar. Olha, se tu não fizer, não vai... Não existe isso. Pois não, excelência. Então, nós não podemos aceitar essa é a questão. Aqui. Pois não. O procedimento é conhecido de todos, mas o relator tem a liberdade de fazer a exposição que desejar. Por gentileza, relator. Excelência, pela ordem. Não, senhor advogado. Por gentileza, deixa ele terminar. Não vou fazer nenhuma intervenção. Eu só quero afirmar que a partir desse momento o senhor Milton sequer vai responder que falará e que ficará em silêncio. Pois não, excelência. Pode continuar, relator, por favor. Senhores, vamos deixar o relator dar sequência. Vamos deixar o relator dar sequência na exposição, por favor. Foi só mexer no irmão do Lula. Por gentileza, vamos deixar o relator dar sequência na exposição. Todos terão um tempo de fala. Senhores, por favor. Senhor presidente. Senhor relator. Eu queria a voz. Pois não. Eu vou pedir mais uma vez aos senhores parlamentares a gentileza de deixarmos o relator colocar. Cada um vai se manifestar no seu tempo certo, com o devido respeito à pessoa que está aqui. Por gentileza, eu peço a colaboração. Vamos acalmar os ânimos aqui. Relator, por favor. Senhor presidente Milton, eu, quando era membro da CPMI, um dos requerimentos que eu fiz foi da convocação do senhor José Ferreira, conhecido como Frei Chico. Depois, como relator, eu entendi que não era o momento adequado. Nós precisávamos avançar nas investigações para a oitiva de outras pessoas de cada sindicato. Hoje, Vossa Senhoria está vindo aqui prestar depoimento. É a primeira oportunidade, como relator, encarregado de fazer o relatório, que eu estou querendo saber, senhor Milton, qual a participação do senhor Frei Chico, irmão do presidente da República, na direção do Sindinap. É uma pergunta simples, o senhor pode estar resolvendo um grande problema. Então, a minha dúvida permanece. Passa aqui, por favor. Senhor Milton, de quem foi a ideia de botar o senhor Frei Chico como vice-presidente do Sindinap? Senhor Milton, quanto o Sindinap, a Eficiente, a Essência,
a Esférica, o GMC, o BMG, a Generale ou qualquer outra entidade ligada ao Sindinap repassou para o senhor Frei Chico ou para familiares do senhor Frei Chico. Olha, aqui nós estamos vendo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O senhor Luiz Marinho, eu não o conheço, mas é um ministro de Estado. Aqui, ao lado está o senhor e ao outro lado está o irmão do presidente da República. Eu gostaria de saber do senhor, o irmão do presidente da República abre portas de ministérios para o senhor com o Sindinap? Aqui tem algumas fotos do senhor com ele. Passa aqui, por favor. Aqui nós temos o ministro Alexandre Padilha, hoje da Saúde, antes das relações institucionais. Mais uma vez eu pergunto ao senhor. O senhor é o presidente, o senhor é a autoridade máxima, mas quem está ao lado do ministro é o irmão do presidente. Eu pergunto ao senhor, as portas dos ministérios e da República foram abertas para o Sindinap porque o senhor está usando o irmão do presidente da República, Frei Chico? O senhor me deixou com sérias dúvidas a respeito da atuação desse senhor. O senhor não me permitiu esclarecer qual a participação dele. Aquilo que foi dito pelo líder do governo é a pura verdade. Não é o relator quem decide quem vai vir ou deixa de vir. O relator indica as necessidades. E o seu silêncio, eu queria deixar registrado, presidente, que vou pedir prioridade na oitiva do vice-presidente do Sindinap para esclarecer os fatos que o senhor Milton Cavallo teve a oportunidade de esclarecer e não quis. Passa, por favor. Passa, por favor. Mas vem outro fato muito grave, seu Milton. Nós temos a lei 13.019 de 2014. Nenhum sindicato pode ter parente colateral de segundo grau, irmão de dirigentes de poder, por exemplo, como o presidente da República. Isso não serve para o presidente sozinho, não. Serve para a nação. A CGU disse isso. Agora passa. Passa, por favor. José Ferreira da Silva é o irmão do presidente da República. O senhor sabe a data que o presidente da República, Lula, tomou posse na presidência? 2023, janeiro de 2023, dia 1º de... Olha o que é que a CGU disse. Volta uma. Aliás, passa mais uma. Não, passa mais uma, por favor. Não. É a última? Então esqueceu, aqui tem a declaração. Então volta. Não, essa não é. Não, mas eu quero saber a declaração, que eu queria mostrar a declaração, mas não está não, né? Se não tiver, não tem problema, passa. O Sindinap, está aqui, ó. O Sindinap encaminhou esse documento aqui, lá na questão da ACT para renovar, e os senhores já viram quando foi a renovação, dizendo que o Sindinap, vê se continua aqui, não tinha nenhum impedimento em relação a 13.019. Passa aqui, por favor. Olha o que a CGU disse.
ao apresentar a declaração inverídica com o intuito de atender aos requisitos legais para a celebração de parcerias com a administração pública, o Sindinap não apenas violou disposições expressas, como também comprometeu de forma grave a lisura do processo de análise e habilitação institucional. Sabe quem disse? CGU. Isso foi no relatório da CGU, naquelas análises 24 ou 25. O que eu quero dizer aos senhores é que um sindicato que recebeu 600 milhões de reais, atuando ilegalmente, botou o irmão do presidente da República como vice, mentindo e cometendo o crime. E qual é o resultado? Para resultar a CT, abrindo porta de ministério. E qual é o problema? O problema é que o crime continua. Esse é o problema nessa república, o crime continua. Não pode. E isso aqui é de conhecimento de todos. Passa, por favor. Passa, por favor. Acabou tudo? Pronto. Olha, agora eu vou para a parte final, porque eu acho que 250 perguntas, mas não vou fazer isso com os senhores. Não. Não vou fazer porque eu acho que o mais importante é demonstrar que o modus operandi está presente, como estava em outras organizações criminosas. Você bota aquele gráfico do começo. Bota aquele gráfico do começo. Bota, por favor. Não, esse não. Esse aqui rapidinho. Olha. BMG Corretora, 233 milhões. Foi mais depois, mas passa aqui. Agora, segura aqui. Vocês me perguntaram quando tudo começou a desandar no Sindinap. Foi aqui. Aqui, 2021, tudo começou a desandar. Sabe quem apareceu nessa história? Quem apareceu nessa história, eu vou ler para os senhores. Quem apareceu nessa história aqui para transformar o Sindinap numa gestão eficiente que arrecadou, para quem arrecadou milhões e milhões de reais roubados do povo brasileiro, foi esse contratozinho aqui, assinado a partir de 2019, 2020. GMC Corretora de Seguros, um braço do banco BMG. Olha, está tudo discriminado aqui. A partir desse case de sucesso, tudo mudou. Eles fizeram alguns aditivos, mas eu achei bonito demais, minha gente. E queria dizer, como palavra cabe em todo lugar, é que tem um capítulo só de ética nos negócios. Isso é muito bonito. Tem um capítulo de prevenção à lavagem de dinheiro. Olha que coisa linda. Eles se uniram para meter a mão no dinheiro dos aposentados e dos pensionistas, mas não esqueceram de colocar a ética nos negócios e cláusula anticorrupção. Esse contrato foi da CMG Corretora, que é um braço do BMG, da Generali Brasil Seguros e do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é o Sindinap. Mas para não tomar muito o tempo dos senhores, a partir disso aqui, foi feita da seguinte forma. Feito o contrato, aquilo que era 20 milhões passou para 50, 90, 150.
cláusula de 10 anos. Cada aposentadozinho, cada pensionista arrecadado nisso aí, representava uma comissão de 9 a 7 reais. Sabe para onde ia essa comissão? Eficiente eficiente e a outra esférica. Eu achei lindo. E de quem era eficiente e esférica? Mulher dele, genro do ex-presidente, do Vicentino, quem morreu. Olha que mágica eles fizeram. Se juntaram numa organização criminosa com a CMG, pegaram dinheiro de aposentados e pensionistas, criaram um mecanismo de captura e olha como funcionava. Se juntaram com as lojas Help, aí se juntaram Help com GMC, com essas intermediárias Gestora Eficiente e a Esférica, com o Sindinap. Aí o que acontecia? Cidadão ia na loja da Help para pegar empréstimo consignado. Que coisa linda. Já saía de lá associado, sem saber, para o Sindinap. E no final do mês eu tenho várias notas aqui, inclusive escritas à mão. E no final do mês vinha a notinha da Gestora Eficiente, dizendo quanto devia receber de comissão pelo sucesso na captação. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a GMC é um braço dele. Eles vão esclarecer isso aqui. O que eu quero dizer para os senhores é que eles montaram uma organização criminosa em circuito fechado, com essa corretora, dinheiro voltando para o sindicato, por meio também de comissões para cada aposentado e pensionista que era capturado quando ia pegar o empréstimo consignado. O cara ia atrás do empréstimo, voltava com um pacote completo. Às vezes passava um ano sem conseguir retirar. Minha gente, eu pensei em encontrar no Sindinap um sindicato sério. Sindinap não tem diferença nenhuma do que foi visto aqui na Conafé, uma organização criminosa também familiar. Por isso, seu Milton, o seu habeas corpus, o ministro Flávio Dino, não tem bola de cristal, mas lhe antecipou a condição de investigado. O senhor devia estar preso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator.